Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja com cada um que está participando deste momento de adoração, desse culto de louvor ao nosso Deus que nós estamos iniciando agora. Então, é muito bom a gente poder ter essa certeza, né, de que nós estamos fazendo alguma coisa que está sendo agradável a Deus. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos ser agradáveis a Deus. E esse momento nosso aqui agora é o que nós entendemos que estamos agradando a Deus, não é mesmo? Então, veja bem, que coisa boa a gente poder ter essa comunhão. Embora à distância, nós temos esta comunhão, nós temos essa certeza de que nós estamos diante de Deus e fazendo o que nós podemos para agradá-lo, né? Então, nessa noite nós vamos cantar, nós vamos adorar de coração, cada um com a sua família, na sua casa. Vamos adorar, vamos cantar, vamos abrir os nossos pulmões, né? Vamos cantar em alta voz para o nosso Deus. E, antes que isso aconteça, eu quero compartilhar com vocês aqui um texto do profeta Isaías, que eu gosto muito do profeta Isaías, né? Ele é o profeta que fala do Evangelho no Antigo Testamento, né? E eu quero trazer para nós aqui um texto que está lá no capítulo 55. Olha bem. Veja como que é muito bom, é muito esperançoso. O que o profeta diz aqui é o seguinte: venham todos, vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Deus está chamando o pessoal dele para estar com ele, que ele é a nossa fonte de vida. Tudo que nós precisamos, ele tem para nós. Nós é que precisamos nos apossar disso, e às vezes a gente não sabe como fazer isso, né?
porque nós não tomamos o cuidado de estar com a palavra dele, de estar buscando na palavra dele essa alimentação sadia que nós precisamos para a nossa vida com ele, não é? Porque a nossa expectativa é de termos vida eterna com ele. E esse é o nosso esforço, é por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou incentivando para que nós possamos cantar aqui na nossa casa, com nossos familiares, nós possamos cantar em alta voz para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Porque, veja bem, o profeta Isaías dá uma alerta aqui também que nós precisamos prestar bastante atenção. É no versículo 6 do capítulo 55 mesmo. No versículo 6, o profeta diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, né? Clamem a ele enquanto ele está perto. Olha bem, essas expressões que nós lemos aqui, principalmente a primeira, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, está contando para nós que vai ter uma época em que não será possível encontrá-lo, não é? Você que está aí participando conosco, você que está assistindo a esse nosso momento de adoração e ainda não faz parte do povo de Deus, olha bem o que o profeta está falando. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, para que você e todos nós possamos lembrar, entender que vai ter um tempo, nós não sabemos quando, mas que não vai ser possível achá-lo. Porque senão não fazia sentido ele colocar aqui, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. É exatamente porque vai ter um tempo que não será possível. Então, irmãos, amigos, nossos queridos visitantes que estão conosco nesta adoração, vamos prestar atenção no que Deus está falando. Entre em contato conosco. Você que quer fazer parte desse nosso povo, o povo que adora a Deus de coração puro, por favor, possa entrar em contato conosco, que nós vamos ter uma maneira de ir ao seu encontro, de conversar com você, de mostrar a verdade da palavra de Deus e essa verdade transformar a sua vida como tem transformado a nossa, a vida de todos aqueles que fazem parte da Igreja de Deus. Tá bom? Então, vamos adorar, vamos orar para nós adorarmos, continuar a nossa adoração a Deus, não é mesmo? Oremos. Santíssimo Deus, Pai, Senhor, único e verdadeiro Deus da nossa vida, nós agradecemos muito ao Senhor por nos dar essa oportunidade que agora aqui temos para adorarmos ao Senhor. Estamos fazendo o melhor que podemos, Senhor Deus, e por isso nós pedimos ao Senhor que nos perdoe as nossas falhas, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos limitados, e o Senhor sabe disso e nos chamou para fazer parte do seu povo. Por isso, Senhor Deus, nós somos gratos, eternamente gratos ao Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez em adoração ao Senhor. Abençoe a todos os irmãos, toda a igreja do Senhor, todos aqueles que estão participando e que ainda não fazem parte do povo do Senhor, Pai Santo, que o Senhor os ilumine, que o Senhor dê a eles a oportunidade de conhecer verdadeiramente o que a Bíblia diz, o que a Bíblia revela sobre o Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus e o nosso Senhor. No nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final.
Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus Cristo, Cristo na alvorada, Cristo ao meio-dia. Jesus Cristo, Cristo com o pôr do sol. Ame-o, ame-o, ame-o na alvorada, ame ao meio-dia. Ame-o, ame-o, ame-o com o pôr do sol. Louve-o, louve-o, louve-o na alvorada, louve ao meio-dia. Louve-o, louve-o, louve-o com o pôr do sol. Seu grande amigo Jesus Cristo, ame-o na alvorada, louve ao meio-dia. Jesus Cristo, sirva com o pôr do sol. Quem está andando aí com tal peso sobre si, deixa o fardo pecador no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Jovens de mãos dadas vão, com os anjos cantarão. Velhos andam sem cansar no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Não há mais tristeza lá, choro não existirá, lágrimas já não tem mais no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Vem andar comigo no caminho para o céu. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai
Cristo celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração nessa noite. Que bom que nós podemos estar mais uma vez separando esse tempo para louvar o Senhor, para orar e meditar um pouquinho mais na palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o tema Em Busca da Perfeição. Mas, para começar, eu queria ler com os irmãos uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48. Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Assim diz a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos fazer uma oração? Deus, nosso Pai amado, nosso Pai perfeito, nós glorificamos o nome do Senhor por quem o Senhor é. Glorificamos ao Senhor pelo que o Senhor faz em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua paciência, pelo cuidado do Senhor conosco. O Senhor nos amar tanto a ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar e por o Senhor estar conosco todos os dias, nos livrando do mal, nos conduzindo, nos guiando para que não nos percamos, Pai, ao longo do caminho, nesse mundo tão perverso. Louvado seja o nome do Senhor, te glorificamos com fé em Cristo Jesus, agora e sempre. Amém. Então, irmãos, ao longo da história, nós temos vários exemplos que nós podemos tirar para ilustrar essa busca da perfeição, de pessoas no mundo mesmo. Tem um primeiro exemplo que eu li sobre ele, é sobre uma ginasta de apenas 14 anos, ela se chama Nadia Comaneci,
e ela conseguiu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, em 1976, atingir a perfeição em uma apresentação de ginástica e conseguiu a nota máxima, conseguiu a nota 10 em todos os quesitos de todos os jurados. E esse ficou sendo um caso peculiar e interessante na época, porque o placar que registrava a pontuação não estava preparado para receber a nota 10. Não tinha 2 dígitos, né, para registrar a nota 10, porque os jurados não consideravam possível alguém conseguir alcançar essa marca. Mas ela conseguiu pela primeira vez, né? É o exemplo de alguém que se dedicou e com o seu talento também alcançou, né, naquilo que ela faz, né, na sua profissão, ela alcançou a perfeição, vamos dizer assim, naquele momento. Um outro exemplo que nós temos, que é mais atual, né, dos nossos dias, é do piloto Lewis Hamilton, que nós sabemos que tem várias vitórias aí nos últimos anos, né, tem se tornado um grande vitorioso na Fórmula 1. E no ano passado, em uma de suas vitórias, né, em uma corrida, ele falou a seguinte frase: "Você nunca é perfeito. Às vezes, há fins de semana que parecem 100%, mas então você para e se pergunta, o que eu posso melhorar?" E aí tem sempre algo ali em que eu posso melhorar, né? É uma busca constante pela perfeição, foi o que ele disse. Então ele também é um exemplo de atleta. E nós temos exemplos, muitos exemplos no esporte disso e também entre artistas, né? Nós temos no mundo exemplo daqueles modelos, daqueles atores ou atrizes que buscam a perfeição de seus corpos, né? Naquilo que eles consideram como o padrão de beleza atual. Eles modificam ali tudo que podem para fins, né, de ter um corpo perfeito, que eles consideram perfeito. E um exemplo, né, também, que é uma ficção, mas que retrata muitos casos que acontecem na realidade, foi retratado por um filme que ficou famoso e até ganhou vários prêmios, concorreu ao Oscar aí nos últimos anos, que ele se chama Whiplash, Em Busca da Perfeição. Esse Whiplash é o nome de uma música, né, que o personagem principal tenta tocar ao longo do filme, e o subtítulo é Em Busca da Perfeição. E ele trata da história de um jovem ambicioso, que ele entra para uma faculdade renomada de música, né, para um conservatório, e ele tem um professor muito exigente, e aí ele assume o desafio de atender às expectativas daquele professor, porque ele tinha o desejo de se tornar uma lenda ali do jazz, né? O filme trata especificamente sobre o gênero jazz. E ele se dedica muito, ele abre mão de várias coisas, abre mão do relacionamento com a família, né, com a namorada, tudo obcecado e focado em alcançar a perfeição para se tornar alguém famoso, né, alguém de destaque ao longo dos anos, né, no que ele fazia, que era tocar jazz. Então, o filme é interessante, ele é até angustiante, você vê tudo que esse rapaz passa e como ele se tornou obcecado, né, por alcançar a perfeição. E esse é um exemplo interessante para a gente trazer, uma ilustração importante para a gente trazer hoje. Por quê? Essas são ilustrações interessantes, porque Jesus está pedindo aqui para a gente, claro que não no sentido do mundo, né, das coisas que o mundo busca, mas Jesus está nos instruindo, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que desafio que Jesus está dando para nós aqui, né? De buscarmos ser perfeitos, assim como Deus é perfeito. Como que a gente pode entender, como que a gente pode assimilar isso que Jesus está pedindo para nós, uma vez que tem outras passagens que mostram que isso não é possível nós alcançarmos a perfeição, né? Claro que assim, a questão é como nós vemos e entendemos essa passagem, e entendemos o que Jesus está falando, e é isso que eu quero trazer hoje para começar a nossa mensagem. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 9, diz: quem pode dizer, limpei o meu coração, sou puro do meu pecado? Ninguém, né? A não ser Cristo. Porque também lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz: pois todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Gálatas também diz: porque a carne se opõe, o seu desejo contra o espírito e o espírito contra a carne, pois estes estão em oposição um ao outro, de modo que você não pode fazer as coisas que você quer. Gálatas 5,17. Também em 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós.
Então, como assimilar essas passagens com isso que Jesus está pedindo para nós fazermos? Para sermos perfeitos, assim como é perfeito o Pai Celestial, Deus, né? E essa é uma passagem que ela pode ser incompreendida por alguns, e a sua incompreensão pode levar a dois extremos, duas conclusões muito perigosas, né, que são erradas, que é o perfeccionismo ou a desistência da fé. Ambas conclusões erradas e perigosas. Algumas pessoas podem olhar para essa passagem e pensar, né, ou mesmo que não pensem, não falem que pensam assim, podem começar a viver como se Jesus fosse um mestre que agisse semelhante a esse professor, né, que exigia, que submetia aquele aluno, aquele discípulo, a uma situação perversa, né, de tentar extrair ao máximo dele, e como se Jesus fosse assim, alguém que submetia seus discípulos a uma situação extrema para ver aqueles poucos que no final vão suportar e vão conseguir cumprir o que ele quer. E muitos discípulos pensando assim, muitos seguidores de Jesus pensando assim, ou mesmo que não especificamente nessa passagem, mas tendo isso em seu coração, acabam caindo na armadilha do perfeccionismo, pensando que Jesus está exigindo isso de nós ou esperando que podem conseguir isso, uma vez que nós sabemos que outras passagens, essas que eu acabei de mencionar, nós não conseguimos, por nós mesmos, alcançar a perfeição. E aí essa pessoa às vezes começa a se cobrar ou cobrar outras pessoas além da conta, além do que o próprio Deus está cobrando, o próprio Deus está pedindo. Isso é um perigo do perfeccionismo. Agora, o outro perigo, por outro lado, alguns podem pensar, se eu não posso, né, ser como o Hamilton lá, se eu não tenho o talento dessa ginasta, ou se eu não consigo ser perfeito, atender as expectativas do meu professor, do meu mestre, então eu não sirvo para fazer isso. Eu não sirvo para ser piloto, eu não sirvo para ser ginasta, eu não sirvo para ser musicista. E aí a pessoa pode acabar pensando, se eu não consigo atender a essa expectativa de Jesus de ser perfeito, como é perfeito o meu Pai Celestial, então eu não sirvo para ser um discípulo. E essa pessoa acaba desistindo da fé. Mesmo que ela não raciocine dessa forma, né, talvez decepções de si mesma, recorrentes, acabam fazendo com que ela desanime e desista da fé. E esse é um perigo, é uma questão que a gente não pode deixar acontecer, né? Porque não é isso que Jesus está falando, não é isso que Jesus está cobrando. Então nós vamos voltar sobre esses pontos do perfeccionismo e sobre a desistência da fé daqui a pouquinho, mas vamos tentar entender um pouco melhor o que Jesus está falando para nós aqui nessas passagens, né? O que isso quis dizer. Se nós formos pegar o contexto dessa passagem, em primeiro lugar a gente vê que esse texto faz parte do Sermão do Monte, que nós conhecemos bem. Nós vemos que Jesus está estabelecendo aqui nesse sermão um novo padrão de conduta moral, de comportamento, diferente do que aqueles homens que estavam ouvindo eles esperavam ou já tinham visto, né? Então Jesus está contrastando com os seus ensinamentos, estão contrastando com os ensinamentos do mundo, contrastando também com os ensinamentos dos judeus, dos fariseus e dos escribas, né? Então ele faz diferenciação entre o padrão moral do mundo, supera o padrão moral, os ensinamentos dos escribas e dos fariseus. Como exemplo, né, se a gente for pegar os tópicos que Jesus fala aqui, se o mundo diz, mate se as circunstâncias permitirem, né, e livre-se do problema. O que os judeus e os fariseus diriam é, não mate. Agora Jesus está superando isso dizendo, não mate, nem tampouco, fique irado. Né? Ele coloca um padrão muito mais elevado. Por outro lado, aqui também sobre o adultério, se o mundo diz, tudo bem cometer adultério, os fariseus estavam dizendo, não cometa adultério, e Jesus, por outro lado, diz, não olhe para a mulher com desejo impuro. Então, ele coloca um padrão diferente. E no fim, não é à toa que essa passagem que Jesus diz para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, está justamente ligado ao exemplo do amor, de amar os inimigos. Não é à toa que essa frase está aqui justamente sobre esse exemplo, sobre esse ensinamento do amor. Porque a partir do 43 que nós lemos, Jesus está falando que nós precisamos amar nossos inimigos. O que significava para os israelitas um inimigo, né, de verdade? Talvez a gente hoje não tenha essa mesma noção, nós aqui, né, pelo menos no Brasil, que não temos guerras,
para ter na nossa mente bem claro o que é um inimigo. Eu, pelo menos, vou te dizer, eu não consigo pensar em alguma pessoa que é minha inimiga de verdade, assim, que eu quero o mal dela, eu sei que ela quer o meu mal. A gente sabe, assim, não é uma pessoa, um ser humano, pelo menos, né? A gente sabe que tem pessoas que nos perseguem, que não querem, não são indiferentes, ou até que não querem o nosso bem, mas daí a tratar como um inimigo, tal qual os israelitas tinham, né? Povos que tinham guerreado contra eles, que tinham destruído sua terra, que estavam sob o jugo de Roma. E aí, para eles, eles devem pensar: eu amar o Roma? Amar um cidadão romano? Amar um soldado romano? Né? Era algo mais difícil, mais duro de aceitar, ouvir isso, né? Era algo muito superior ao que eles estavam acostumados a pensar. E se a gente for pensar, nossos relacionamentos são pautados muitas vezes na reciprocidade. Se a pessoa me cumprimenta, eu cumprimento ela de volta. Se alguém gosta de mim, eu gosto dessa pessoa de volta, né? Se ela me chama para ir na casa dela, em outra ocasião eu chamo ela para ir para minha casa. E aqui as palavras de Jesus são: qual que é a vantagem disso, né? Qual o mérito disso? Né, de que vale isso? Porque até os publicanos fazem isso. E ele está desafiando aqueles homens, e a nós também, a sermos diferentes, né? A fazermos mesmo que não recebamos isso de volta, a não esperar essa retribuição. E isso, né, se nós formos olhar, é a essência do que é o amor de Deus, da demonstração do amor ágape que Deus tem, né, por nós, o amor incondicional. Deus manifesta seu amor e nos dá não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que nós precisamos. E aqui o que Jesus está falando: mesmo aqueles que são seus inimigos, né, aqueles que não querem o seu bem, ame ele, faça o bem para ele, ore por aqueles que o perseguem. Então, é esse desafio que Jesus está dando para eles quando ele diz: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está ligado ao amor, né? E se nós formos ver lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14, Paulo diz para nós lá também, né? E sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Por meio do amor podemos alcançar essa perfeição que Jesus quer, por meio do amor ágape, manifestando esse mesmo amor que Deus manifesta pela humanidade, manifestando esse mesmo tipo, né, de entrega, esse mesmo tipo de sujeição às outras pessoas e vontade de ver o bem das outras pessoas, de fazer para elas não o que elas merecem, mas o que elas precisam, né? É isso que Deus faz. E aí Jesus dá esses exemplos, né? Sobre a chuva, sobre o sol, que Deus faz cair sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Independente de quem seja, o amor de Deus é manifestado dessa forma, por ele entregar o sol e a chuva para todas as pessoas. E, né, então, é assim que Jesus conclui, né? Porque o versículo 48 começa como uma conclusão. Por causa disso, porque Deus age assim, Deus está demonstrando para vocês o que é o verdadeiro amor. Então, portanto, vocês sejam assim também, sejam perfeitos, sejam aperfeiçoados e manifestem a perfeição do amor ágape por meio da sua atitude com as outras pessoas, né? E fazendo isso, sendo assim, amando seus inimigos, né, que talvez é o extremo aí da demonstração do amor, você vai ser como o Pai, você vai parecer mais com o Pai, né? Vai ter a mesma identidade dele. E quando uma criança nasce, quando um bebê nasce, as pessoas gostam de falar: parece muito com o pai, é a cara do pai. E aí fica essa pergunta para nós fazermos para nós mesmos: será que quando as pessoas olham para nós, elas se lembram do Pai Celestial? A nossa imagem, aquilo que a gente representa para as pessoas que estão à nossa volta, nos faz elas lembrarem de Deus? Fazem delas lembrarem do caráter de Deus, do que Deus é, do que Ele faz? Então, se esse versículo 48 não quer dizer, não significa que nós podemos atingir um estado de perfeição sem pecado, o que ele significa? Significa, até se nós formos pegar a palavra perfeito aqui, né, no original, o sentido que ela traz é de algo que chegou ao seu fim, ao seu propósito, algo que é completo. Né? No contexto, o amor de Deus é perfeito ou é completo porque ele atinge a todos. Porque ele vai sobre maus e bons, sobre justos e injustos. E você e eu também somos desafiados a ser perfeitos no sentido de estender o nosso amor a todos, né? E aí esse tipo de perfeição também
que essa mesma palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, aquela passagem que também conhecemos bem, que toda escritura é inspirada por Deus, né, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Desculpa, agora eu lembrei. Então, é esse mesmo tipo de perfeição. Somos aperfeiçoados e podemos manifestar esse amor pela palavra que nos transforma, né? Então, o que Jesus está exigindo aqui, tudo que ele está exigindo, ele nos dá a condição, Deus nos dá a condição para que nós façamos, né? Não depende de nós, mas depende daquilo que ele nos dá, né? Então, agora também nós podemos pensar, por outro lado, né? Deus poderia exigir um padrão diferente do que ele está exigindo aqui, do que Jesus está falando aqui, né? Se Jesus exigisse um padrão menor, ele estaria satisfeito, estaria implicando que Deus está satisfeito com algo que é imperfeito. Isso é incoerente com o caráter de Deus. Deus é perfeito. Para estar com ele, precisamos ser perfeitos. A questão é como atingir essa perfeição. Não é por nós mesmos. E exigir esse padrão de perfeição do homem é manter na nossa consciência bem viva, bem clara, a nossa inferioridade. Como nós dependemos dele, como nós precisamos estar perto dele para poder cumprir e atingir, né, esse objetivo. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da ação de Deus, da misericórdia dele para poder cumprir essa exigência. Então, o fato de Deus exigir isso, de Jesus estar falando que nós precisamos ser perfeitos ou ter esse amor que atinge a completude, mostra para nós e que nós não podemos, e nós sabendo que nós não podemos viver uma vida aqui sem pecado, porque nós somos falhos, nos coloca no nosso devido lugar. Faz com que nós lembremos quem nós somos e como nós precisamos, dependemos de Deus. E aí que vem uma pergunta para nós refletirmos. Será que Deus está satisfeito com a minha estatura espiritual, com a minha conduta, onde eu consegui chegar? O grau de manifestação, de perfeição que eu consegui atingir, manifestando o amor dele às outras pessoas. Então, será que Deus está satisfeito? E por outro lado, será que eu e você estamos satisfeitos com a nossa maturidade, com a nossa estatura espiritual? E a melhor resposta para essa pergunta precisa ser feita de forma equilibrada, né? Nós, por um lado, não podemos conformar com a estagnação espiritual, né? E por outro, nós precisamos ter cautela quanto ao perfeccionismo. Então, em primeiro lugar, ninguém é perfeito, né? A gente sabe. Agora, essa frase, ninguém é perfeito, muitas vezes pode ser tomada como um refúgio, uma desculpa para a pessoa continuar em pecado. Bem, se ninguém é perfeito, eu não vou. Então, esse ensinamento de Jesus aqui não vai ser cumprido mesmo, essa ordenança não vai ser cumprida mesmo, eu vou pecar. Eu não vou lutar contra o pecado. Ninguém consegue vencer o pecado, né? Então, esse é um ensinamento errado e perigoso. Todos nós ficamos aquém da perfeição. E o que a Bíblia nos ensina é que a nossa própria imperfeição deve apenas estimular a gente para seguir a direção e o objetivo certo de ser semelhante a Cristo. Mas, por outro lado, né, nós sabemos também que precisamos seguir da forma como nós conseguimos, de acordo com aquilo que é possível fazer. E por isso nós precisamos ter cuidado com o perfeccionismo, né? Sobre o perfeccionismo, no mundo a gente vê várias frases também, uma delas é que o perfeito é inimigo do bom, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar isso. O perfeito é inimigo do bom, e eu já ouvi também uma outra que é o perfeito é inimigo do pronto, né? Que quem busca muito ali o perfeccionismo não consegue nem conseguir concluir. Quem é muito perfeccionista não consegue nem concluir a tarefa, né? Porque nunca está satisfeito com aquilo. E todos nós sabemos que tem certa verdade nessas palavras, né? Nós às vezes deixamos de fazer o que nós podemos ou o que nós devemos porque temos medo de não fazer com perfeição, temos medo do que as outras pessoas vão pensar, né? Então, às vezes estamos buscando, e é diferente, né, se nós pensarmos o que é o perfeccionismo da busca pela excelência. Nós devemos buscar excelência, que é o quê? Fazer o nosso melhor e desempenhar tudo que nós
podemos, tudo que está ao nosso alcance para fazer o melhor para Deus. Isso é diferente do perfeccionismo, isso é a busca da excelência. O perfeccionismo está mais ligado a uma compulsão mesmo, né? Um orgulho, às vezes, ou um medo que faz com que nós não tenhamos aquela fixação obsessiva em fazer algo que é melhor do que o que as outras pessoas fazem. E isso, muitas vezes, por não conseguir, a pessoa paralisa, a pessoa deixa de fazer uma boa ação. Então é um perigo que nós precisamos estar atentos para evitar. Deus conhece o nosso coração e Ele quer e Ele age por meio de homens e mulheres imperfeitos. Apesar da sua imperfeição, apesar da minha imperfeição, nós podemos fazer a obra de Deus, podemos agradar a Deus por causa de Jesus Cristo. Então nós não devemos deixar de fazer, nós não devemos ficar parados, e não devemos também ter medo ou ter restrição quanto ao que as outras pessoas vão pensar de nós, se nós fazemos o nosso melhor para Deus. Então, isso que nós precisamos seguir e estar bem firmes no nosso coração. Uma segunda passagem que ajuda a gente a entender bem isso, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Diz assim a palavra: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa passagem é muito interessante, né? Se a gente for ver o contexto dela aqui, nós vemos que o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, um pouco antes aqui de Paulo falar essas palavras, até pelo contexto, Paulo estava preso e ele estava combatendo alguns falsos ensinos que estavam sendo pregados na igreja em Filipe, especialmente alguns que estavam tentando convencer os irmãos da necessidade da circuncisão ou passar para os irmãos a ideia de que eles poderiam ser aperfeiçoados pelas obras da lei, né? E Paulo, combatendo esses ensinos, prega sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, falando que a justificação é somente pela fé em Jesus. E o contexto sugere também que parece surgir entre os irmãos, entre a irmandade, a ideia de que por meio de Jesus, então, por meio da fé em Jesus, poderia se atingir a perfeição completa sem pecado ainda nesse corpo. Então, meio que tem uma mistura ali das ideias. Por falarem que a perfeição podia ser alcançada por meio das obras da lei, Paulo prega sobre a justificação pela fé em Cristo, mas alguns irmãos deviam estar pensando ali que então, pela fé em Cristo Jesus, eu consigo alcançar a perfeição ainda nesse corpo. E essas ideias que Paulo vai combater aqui. Ele começa já falando, no versículo 12 aqui, e ele repete no 14, sobre ele mesmo. Não que eu já tenha obtido tudo isso que? Lá no versículo 10 ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou seja, não que eu já tenha obtido o que eu vou obter quando eu alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido ter me tornado como Cristo em sua morte. Então ele fala, não, eu ainda não alcancei isso, eu não alcancei a perfeição que vai vir no dia da ressurreição dos mortos. E ele declara isso já inicialmente aqui. E fala de novo, no versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Então, nem o Paulo tinha alcançado. E esse exemplo dele seria bem representativo para os irmãos, para sanar a confusão que aqueles irmãos estavam tendo. Se Paulo não tinha recebido isso, então, ele aqui, nosso exemplo aqui de alguém que tem fé em Jesus e faz e cumpre a obra dele, e ele não atingiu o estado de perfeição espiritual, então eu também não atingi. Os irmãos lá poderiam tirar essa conclusão.
né? Porque eles eram instruídos por Paulo. Então, embora ele não tivesse alcançado, ele diz, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado em Cristo Jesus. Ele até usa um jogo de palavras aqui. Eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, Jesus o alcançou lá na estrada, né, para Damasco. Jesus alcançou ele para que ele pudesse alcançar esse prêmio. E assim também Jesus fez por nós. Ele nos chamou, ele chama todos nós para alcançarmos esse estágio de perfeição um dia. Por isso, nós precisamos seguir a nossa caminhada, perseguindo, né, e buscando esse objetivo para o qual nós fomos alcançados por Cristo, que é, no dia da ressurreição, estar com Deus eternamente, com vida eterna, né, em vida e vida abundante, a imortalidade. Paulo reforça essa ideia depois, né, uma coisa faço. E ele então mostra que ele tinha uma prioridade. Ele não tinha alcançado, ele perseguia, e ele diz, uma coisa faço. Prossigo para o alvo. Né? Ele está dizendo aqui no versículo 14. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ele não fazia muitas coisas. Ele não tinha várias prioridades, né? Entre aspas. Paulo fazia muitas coisas, mas ele não tinha vários objetivos. Ele tinha um objetivo principal, que era alcançar esse alvo, alcançar, né, aquilo para que ele foi chamado, para que Jesus chamou ele, que é o prêmio da soberana vocação, né, a vida eterna no porvir, para estar com Deus, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, muitos cristãos não conseguem hoje prosseguir, crescer, porque não conseguem se livrar do seu passado. Né? E o Paulo está falando aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Isso é um ensinamento que nós precisamos assumir e ter para a nossa vida também. Né? Esqueçamos do que está no passado, esqueçamos dos erros que já cometemos, da nossa condição de imperfeição e sigamos para o alvo, uma vez que Deus está nos dando a condição e está nos aperfeiçoando a cada dia em Cristo Jesus. Né? E aqui, se nós vemos a partir do versículo 15 e 16, então Paulo dá algumas exortações para os filipenses que servem para nós também. Ele diz, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Então, primeiro ele fala para os mais maduros, né? Parece que ele está sendo até meio irônico. Todos nós que já somos maduros, alcançamos a maturidade, algumas versões falam, né, que somos perfeitos, porque essa palavra aí é semelhante. Todos nós que somos perfeitos devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? De que nós pensamos que somos perfeitos, mas não alcançamos ainda a perfeição completa. Por isso, Paulo está aqui desbancando e combatendo aqueles que pensavam que já tinham alcançado de alguma forma a perfeição, seja por causa do cumprimento das obras da lei, seja pela justificação pela fé em Cristo Jesus. A marca para alguém que é maduro, que é alguém que é perfeito, é reconhecer que não alcançou a perfeição completa. Né? É o que ele está falando. Então, desse exemplo de Paulo aqui fica mais uma pergunta para nós. Será que nós temos perseguido o caminho da santificação? Quais que são as diferenças, melhores que nós temos apresentado? Será que nós estamos seguindo esse alvo, assim como Paulo está seguindo? Né? Nós estamos esquecendo das coisas que ficaram para trás e seguindo, tendo em nossa mente bem firme, bem clara, o alvo para onde nós queremos chegar? Né? E tendo esse alvo, será que isso está fazendo a diferença na nossa vida? Estamos conseguindo avançar? Estamos conseguindo amadurecer? Essa é a pergunta principal que nós precisamos responder. E para completar, irmãos, para fechar a mensagem de hoje, a passagem de Hebreus, capítulo 10, versículo 6, completa esse ensinamento de Jesus e essas palavras de Jesus lá em Mateus, de que nós precisamos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 6, vamos ver o que diz lá. Hebreus 10, 6, desculpa, irmãos, Hebreus 10, 14, diz assim, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui o autor de Hebreus falando, né, sobre o sacrifício de Cristo que é definitivo, ele é diferente, ele é superior aos sacrifícios anteriores de bodes, de animais, né, de cordeiros.
porque o sangue de Cristo consegue limpar, né, a nossa alma, nossa vida do pecado de uma vez por todas. E ele conclui assim: porque por meio de um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa é a chave para o que Jesus quis dizer, é a chave para a nossa libertação, seja do perfeccionismo, seja do desânimo, da desistência da fé. Jesus, ele viveu perfeitamente, ele morreu, ele ressuscitou por nós. Ele já comprou nossa perfeição. E aqui está bem claro, embora Deus saiba da nossa fraqueza, das nossas limitações, né, ele sabe que nós não conseguimos ficar perfeitamente por nós mesmos, livres do pecado. Ele sabe que nós pecamos, ele nos aperfeiçoou e olha para nós e nos vê perfeitos por causa de Cristo Jesus. E quem são aqueles que Deus aperfeiçoou, Jesus aperfeiçoou? São aqueles que estão sendo santificados. Então, aos olhos de Deus, nós somos aperfeiçoados e temos, né, a condição de ser perfeitos na medida em que andamos com Jesus e na medida que somos por Ele santificados e aperfeiçoados, né, e andamos nos seus caminhos. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude na sua caminhada, para que você, com a liberdade, né, com tranquilidade, com a consciência tranquila diante de Deus, uma boa consciência diante de Deus, possa seguir sua caminhada, possa, mesmo sendo imperfeito, seguir sendo justificado e aperfeiçoado por Jesus Cristo, um caminho de santificação para a honra e glória do Pai. Amém? Vamos orar. Deus, nós mais uma vez oramos ao Senhor, porque precisamos e dependemos totalmente do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos justifica, o Senhor nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Obrigado porque esse sacrifício de Jesus foi suficiente para nos aperfeiçoar de uma vez por todas. E temos essa condição de perfeição, temos acesso a essa condição de perfeição hoje e para sempre, por causa, Pai, do grande amor do Senhor. Um amor que aperfeiçoa, um amor que estabelece entre nós um vínculo, Deus, que não pode ser quebrado. Porque mesmo o nosso pecado, Pai, não pode quebrar esse vínculo. Nos ajude a sempre estar perto do Senhor, a sempre reconhecer, Pai, e nos arrependermos do nosso pecado, para que jamais nos afastemos do Senhor, jamais percamos essa condição maravilhosa de sermos aperfeiçoados. Nós, os que fomos chamados, estamos sendo santificados dia a dia pelo Senhor. Ó Deus, abençoe também esse processo de santificação, para que realmente progridamos, Pai, sejamos cristãos fiéis e a cada dia sejamos melhores, mais puros, Pai, mais fiéis ao que o Senhor quer que nós façamos. Exaltado seja o Teu nome, agora e sempre, e nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou.